Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Luiz Carlos de Souza Ferreira. Vamos revisitar a formação do nosso convidado e suas atividades como pesquisador e diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Vamos também focar a importância da parceria acadêmica com o setor produtivo. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também obteve o seu mestrado e seu doutorado em Biofísica. Tem pós-doutorado na Universidade de São Paulo, onde também é livre docente, e também outros pós-doutorados na Universidade de Bayreuth e no Max Planck Gesellschaft da Alemanha, na Universidade de Göteborg, na Suécia, na Universidade de Tufts e na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. É pesquisador 1A do CNPq. Trabalha em pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de diferentes estratégias vacinais, entre elas destacam-se as pesquisas de vacinas voltadas para o controle das diarreias causadas por bactérias entéricas, dengue, cárie dental e tumores induzidos por vírus do papiloma. Também desenvolve pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de novos adjuvantes vicinais de natureza microbiana. Desenvolve projetos em parceria com o Instituto Butantan e com a Fundação Oswaldo Cruz. Publicou cerca de 200 artigos científicos em periódicos especializados e tem 9 pedidos de patente depositados. Recebeu prêmios relacionados a trabalhos científicos e de inovação. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo e o responsável pelo Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB, da Universidade de São Paulo, onde também é o seu diretor. É também coordenador da plataforma científica Pasteur Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor Luiz Carlos de Souza Ferreira, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua formação acadêmica e os caminhos que o levaram a ser professor da Universidade de São Paulo. Em primeiro lugar, o ponto da sua questão sobre a minha formação, afora o que já foi colocado por você, de uma maneira muito assim, generosa, colocando as atribuições e algumas das características da minha formação. Como você disse, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, nascido e criado, e a minha formação acadêmica foi totalmente feita na UFRJ, né, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, onde eu consegui concluir meu mestrado e doutorado, e tive uma convivência muito importante com algumas pessoas com quem eu pude interagir. Não apenas com o próprio professor Carlos Chagas Filho, com quem eu convivi por alguns anos, antes do seu falecimento,
mas, e sobretudo, com o professor Darcy Fontoura de Almeida, uma pessoa muito querida e que foi importantíssimo na minha formação, foi meu orientador, tanto no mestrado como no doutorado, e uma pessoa que marcou muito, não só o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, mas a ciência no Brasil, de um modo geral, com contribuições importantes em sociedades como a SBPC e instituições como a própria Academia Brasileira de Ciências. Então, esse convívio com pessoas que se destacam na sua vida em particular, ela é algo sempre importante para o que nós estamos fazendo e o que podemos fazer. Então, a minha trajetória e que você colocou e tudo que eu consegui fazer até hoje, e ainda pretendo fazer, é fruto, sim, dessa convivência com pessoas muito especiais que me serviram como exemplo, um exemplo a seguir. E aí eu tenho vários outros nomes, eu não vou citar todos, mas eu destacaria, além dos nomes que eu já coloquei, o professor Sérgio Olavo Pinto da Costa, assim como o professor Luiz Rachid Trabulsi, que em determinado momento iniciei contatos com eles, e graças a eles, particularmente ao professor Sérgio Olavo Pinto da Costa, eu recebi e aceitei o convite para vir trabalhar na Universidade de São Paulo. A essa altura, eu já era professor adjunto no Instituto de Biofísica. Já após a conclusão do meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir a vários lugares. Eu fui professor durante 4 anos, inicialmente como visitante, depois como professor adjunto na Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhei como pesquisador no Instituto Max Planck, em Tübingen, na Alemanha, como você já citou, e fiz vários estágios em diferentes países, em temas relacionados ao desenvolvimento de vacinas, principalmente. Mas com esse convite feito pelo professor Sérgio Olavo e pelo professor Luiz Rachid Trabulsi, eu tomei uma decisão que foi muito importante na minha vida, que foi a de me vincular à Universidade de São Paulo, pedindo demissão na UFRJ, algo que partiu o meu coração, porque eu tinha e tenho ligações muito fortes com muitas pessoas na instituição na qual me formei, mas eu achei que era importante, em determinado momento, você aceitar esse novo desafio. Então, eu já estou aqui na Universidade de São Paulo há 21 anos, e daqui, ao vir para a Universidade de São Paulo, eu criei esse laboratório de desenvolvimento de vacinas, que tem feito contribuições na área de pesquisa básica, eu considero importante, trazendo tecnologias e elementos, como no caso adjuvantes, que são substâncias importantes, que entram em qualquer composição vacinal, que permitem que nós tenhamos vacinas que hoje são aplicadas na maioria, se não todos nós, seres humanos, já há algumas décadas, né? E, claro, além dos temas que você colocou, que eu venho pesquisando há muito tempo, pelo menos há 20 anos, na verdade, eu iniciei algumas dessas pesquisas antes de vir para São Paulo. Eu destaco atualmente, claro, desde o ano passado, e não poderia ser diferente, o mundo inteiro está voltado para esse grande desafio. Nós estamos trabalhando também com formulações vacinais voltadas para a prevenção da Covid, utilizando essa experiência acumulada ao longo de muitos anos. Estamos adaptando e tendo resultados interessantes, capazes, sim, de gerar publicações. Já temos até um pedido de patente, mas ainda com aquele desafio, né, que todos esperam, que eventualmente nós possamos, em algum momento no futuro, ter condições de desenvolver vacinas no próprio país e que não sejam apenas motivo de publicações e, eventualmente, pedidos de patente, mas que gerem um produto. E esse é um enorme desafio que exige uma união, uma integração muito grande entre a academia, as empresas, setores do governo, área clínica, hospitalar
e algo que, com essa crise das vacinas e da pandemia, ficou muito nítido para toda a população a importância do país ter autonomia total para o desenvolvimento tecnológico, que necessariamente envolve o conhecimento científico. E as vacinas são um belíssimo exemplo, nós temos inúmeros outros, em que ficou muito evidente que o esforço, o investimento, o apoio em recursos humanos, em preparação de instituições com infraestrutura apropriada para o desenvolvimento tecnológico é essencial para que nós tenhamos um país autônomo, independente e com capacidade de trazer saúde e condições financeiras adequadas para toda a sua população. Muito bom. Professor Luiz Carlos, atualmente é diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, uma das unidades mais importantes dessa universidade. Poderia destacar atividades importantes desse instituto, inclusive o seu protagonismo no enfrentamento da pandemia da Covid-19? Sim, o Instituto de Ciências Biomédicas é uma das 42 unidades de pesquisa e ensino da Universidade de São Paulo e tem características muito particulares. É claro, em primeiro lugar, são pessoas que aqui estão, cerca de 170 docentes, algo em torno de 300 pesquisadores, pós-docs, em nível de pós-doutorado, e chamados jovens pesquisadores, que trabalham aqui, mas que não têm vínculo direto com a universidade. São algo em torno de 350 funcionários e uma comunidade envolvendo algo em torno de 700 alunos de pós-graduação. Além disso, nós atendemos um contingente expressivo de alunos de graduação que incluem os alunos do curso de biomedicina, que nós temos aqui, um curso também de ciências fundamentais para a saúde, mas também cerca de 10 mil inscrições, alunos que vêm ao ICB e pertencem a outros cursos da área de saúde, que vão ter aqui no ICB a formação básica em ciências biomédicas e em biotecnologia. Então, nós atendemos um contingente de 15 unidades da USP que enviam os seus estudantes para que tenham uma formação adequada a nível de graduação no nosso instituto. O Instituto de Ciências Biomédicas, ele tem esse destaque bastante expressivo, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, em pesquisas na área de biomédicas. Em particular, tem a microbiologia, que eu tenho uma proximidade maior. Também temos grupos trabalhando em imunologia, biologia celular, fisiologia e parasitologia. É claro que as pesquisas hoje, e cada vez mais, elas são multidisciplinares. Então, essas divisões em departamentos, elas estão ultrapassadas, mas é uma organização estrutural, funcional de todas as universidades brasileiras, pelo menos as públicas brasileiras. Mas o grupo do ICB, ele tem uma inserção nacional e internacional na área de pesquisa também muito destacada. Só para se ter uma ideia, o ICB há alguns anos, há pelo menos 10 anos, uma das 3 instituições no estado de São Paulo que mais arrecada recursos para pesquisa, para bolsas, junto à FAPESP, que é a maior fundação de amparo à pesquisa no estado de São Paulo. Também devo registrar que todo o sucesso, ou pelo menos uma boa parte do sucesso em ciência, em pesquisa do ICB e nossos pesquisadores, é fruto da parceria e desse apoio financeiro com a FAPESP, que é um exemplo de fundação e que, por muitas décadas, é uma referência para todas as FAPs em todo o país. Então, o ICB tem sido entre as 3 primeiras colocadas na captação de recursos de FAPESP, mas também é bastante competitivo com a captação de recursos de outras fontes, inclusive recursos internacionais. As pesquisas conduzidas aqui no ICB têm uma contribuição importante, um destaque
que extrapolam as publicações científicas, são cerca de 500 a 600 publicações científicas anualmente, feitas em periódicos de bom impacto, com análise criteriosa por pares, mas são algo em torno de 200 teses, 250 teses de pós-graduação defendidas, mas a contribuição científica muitas vezes extrapola a área acadêmica e atinge de uma maneira mais expressiva a população. Em particular, no caso da Covid, desde o início do ano passado, o ICB tem vários pesquisadores que estão dedicados a pesquisas relacionadas à Covid, e aqui do ICB aconteceu o primeiro isolamento no país do vírus SARS-CoV, e inclusive daqui do ICB foram enviadas amostras de material genético para todo o país e que foi a referência inicial para o desenvolvimento e ajustes de testes de diagnóstico molecular, PCR. Também aqui desenvolvemos tecnologias para diagnóstico sorológico que foram implantadas e aplicadas não só aqui no ICB, mas em vários outros lugares. E também temos contribuições importantes em mecanismos de patogenicidade do vírus SARS-CoV, esclarecidos aqui, inclusive pesquisas que mostram porque, em muitos casos, há uma diferença de gênero nos sintomas. Mulheres, em geral, têm menos sintomas graves do que homens, e a caracterização das novas variantes também teve uma contribuição importante aqui, feita por nossos pesquisadores, as variantes do SARS-CoV-2 aqui no Instituto de Ciências Biomédicas. E, por fim, claro, eu não posso deixar de destacar que, como eu já mencionei, nós estamos trabalhando de uma maneira intensa no desenvolvimento de estratégias vacinais contra o SARS-CoV, particularmente o nosso grupo, e em colaboração com alguns pesquisadores aqui do ICB e fora do ICB, e lá estão tecnologias como as tecnologias do RNA mensageiro. Então, estamos usando aqui, já estamos há algum tempo trabalhando com a tecnologia vacinal baseada em RNA mensageiro, DNA, que são as chamadas vacinas genéticas, as chamadas vacinas de subunidade, onde nós trabalhamos com proteínas recombinantes oriundas do vírus, em diferentes contextos, e nanovacinas, que são vacinas baseadas em nanopartículas, usando aí a tecnologia de nanotecnologia para o desenvolvimento de vacinas, e essas pesquisas estão em progresso, ainda não estão em condições de se pensar num teste clínico ou mesmo numa produção maior, mas o nosso papel aqui, nós somos muito conscientes disso, é agregar conhecimento e, em algum momento, transferir esse conhecimento para instituições que tenham condições de produzir essas vacinas. Professor Luiz, eu acho que o ICB da USP é um bom exemplo de que temos competência, temos recursos humanos que nos permite que a gente tenha um protagonismo maior, não só na área de vacinas para prevenção de doenças, mas outras patologias, né? O que falta no Brasil é um investimento contínuo, né? E um investimento que possa transformar essas novas descobertas, novas vacinas, em um produto final que é o que é importante. E para essa fase, o Brasil, de maneira irresponsável, não investe o que devia investir. Professor Luiz Carlos, sabemos que tem tido uma atividade importante de estimular as parcerias entre o setor acadêmico e o setor produtivo. Poderia se aprofundar nesse tema e enfatizar a importância dessa parceria para o desenvolvimento do país? Sim, de fato, eu me interesso e me envolvo
com a questão do empreendedorismo de base acadêmica e a inovação tecnológica, que no caso específico é aquela em que implica em você ter uma descoberta científica, mas que tenha a possibilidade de ser transferido ao setor produtivo e gerar riqueza por meio de produtos e processos que criam maior competitividade a empresas, preferencialmente empresas nacionais. Então, há alguns anos, vindo aqui para São Paulo, eu me aproximei mais do mundo da inovação tecnológica, e faço hoje parte de comitês de consulta da Fiesp, que é a Federação de Indústria do Estado de São Paulo. Também faço parte aqui de um conselho diretor da incubadora de empresas da Universidade de São Paulo, em parceria com o IPEM, que é o CIETEC, é o Centro de Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, é a maior incubadora de empresas no estado de São Paulo e no Brasil. Por lá já passaram mais de 750 empresas, algumas delas estão fazendo um trabalho fabuloso, com muitos empregos gerados, riqueza para o país, e parte dessas empresas que foram incubadas e são incubadas no CIETEC são oriundas da Universidade de São Paulo. No ICB, em particular, junto com outros colegas, é claro, eu criei inicialmente um núcleo de inovação em biomedicina, gerando cursos e capacitações para medicina, para pesquisadores na área biomédica, no sentido de que eles pudessem fazer essa transição entre uma descoberta científica e uma transferência desse conhecimento para empresas e até mesmo estímulo à criação de empresas. E esse é um outro movimento mais recente, em que eu tenho me envolvido com particular afeição, de estimular a abertura, a criação de startups, spin-offs da Universidade de São Paulo, e geridas e fundadas por nossos estudantes em particular, mas sempre com a supervisão de nossos pesquisadores, de tal maneira que, com isso, nós possamos fazer essa transição da pesquisa básica para a aplicada e, sobretudo, gerar empregos. Todos sabem que a possibilidade de um aluno formado com o título de doutor ou mesmo de mestre tem se tornado bastante exíguo, até porque boa parte da formação que esses alunos recebem acaba sendo voltada pelo próprio a demanda acadêmica nas universidades, onde se faz pesquisa com maior profundidade nessa área. Só que há necessidade de que as empresas brasileiras absorvam a maior parte desses pesquisadores. Então, com esse movimento de capacitação e de estímulo à criação de empresas, tem crescido aqui o número de pessoas interessadas e, principalmente, o número de empresas criadas. Muitas vão para a incubadora, nossa incubadora aqui vizinha ao ICB, que, como já disse, e esse movimento tem crescido muito. A Agência USP de Inovação, que é o NIT, é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade de São Paulo, incorporou essa visão e tem estimulado a criação e a fundação de empresas spin-offs com o chamado DNA USP, e esse movimento, na minha opinião, é irreversível, e é muito bom. O ICB tem, inclusive, uma parceria com a incubadora de empresas, em que novos empreendedores assinam um convênio com o laboratório de origem aqui no ICB, estabelecem a empresa na incubadora no CIETEC e trabalham em conjunto. Ele trabalha numa bancada lado a lado com pesquisadores e estudantes da Universidade de São Paulo, e com isso aproximando os pesquisadores de empresa com pesquisadores da academia. Uma outra iniciativa que eu reputo particularmente importante foi a celebração de um mestrado profissional que foi acordado entre o Instituto de Ciências Biomédicas, a Faculdade Farmacêutica e empresas farmacêuticas e de diagnóstico brasileiras. No primeiro momento estão a Eurofarma, que é uma grande empresa farmacêutica, e a DASA, que é uma grande empresa de diagnóstico. Esse curso profissionalizante era para ser iniciado
ainda esse ano, mas em função dessa dificuldade que nós estamos vivenciando, ele não foi ainda liberado pela CAPES, mas a expectativa é que, mais tardar no começo do próximo ano, quiçá até no segundo semestre, a CAPES deu o sinal verde e nós poderemos iniciar esse trabalho aqui na Universidade de São Paulo. Professor Luiz Carlos, nós não temos ainda muito tempo, né? Mas eu tenho duas indagações e pediria para responder bem objetivamente. A primeira seria que sabemos que coordena a plataforma científica Pasteur, Universidade de São Paulo. Poderia relatar a importância dessa parceria entre a Universidade de São Paulo e o Instituto de Pasteur, na França? Sim, claro. Além da inovação e do empreendedorismo, que é algo que eu reputo e me dedico, né, como algo muito importante, eu também vejo que a internacionalização é fundamental, seja para o desenvolvimento científico, como para a educação, a formação universitária e científica de nossos estudantes. E aí, entre outras parcerias, e de fato eu tenho várias com diferentes pesquisadores no mundo, há cerca de 6 anos atrás, pela iniciativa de um nosso reitor, o professor Marco Antônio Zago, foi feito um convite ao Instituto Pasteur para que eles viessem aqui à Universidade de São Paulo e avaliassem a criação de uma unidade de pesquisa. Isso aconteceu e, desde o início, ele me solicitou a colaboração para que eu coordenasse essa ação, que foi feita em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, e ao longo desses anos, nós finalmente tivemos, em 2019, a inauguração de uma infraestrutura de laboratório, eu considero de primeira linha, padrão internacional, inclusive para pesquisas em agentes infecciosos de alta periculosidade, ou seja, laboratórios de nível de biossegurança 3, e esse laboratório iniciou suas atividades no ano passado, durante a pandemia, e lá estão pesquisadores da Fiocruz, pesquisadores do Pasteur e pesquisadores da USP, trabalhando lado a lado. Nesse período, o foco principal, e nem poderia ser diferente, tem sido a Covid e o SARS-CoV. A plataforma tem realizado uma série de pesquisas, mas também de serviços. Ela presta serviços de diagnóstico molecular não apenas para a Universidade de São Paulo, mas para outros setores. Isso tem sido muito importante. Além de que é uma experiência de internacionalização única na Universidade de São Paulo, e que eu acredito que será modelo, e é modelo, para que outras parcerias dessa natureza, em que a instituição estrangeira possa viabilizar uma estrutura de pesquisa aqui no Brasil, possa ser seguida e reproduzida. Professor Luiz Carlos, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse minuto final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Perfeito. Não, eu deixo uma última mensagem que realmente eu reputo como importante, é de que, claro, todos nós estamos vendo, e eu dei um relato agora da minha curta trajetória na ciência e sobre a importância da ciência para o país e para as pessoas. Mas, além da questão do conhecimento científico, da competência, da dedicação, do mérito, todas essas conquistas, seja na área científica ou em conhecimento humano, elas perdem o referencial se não tiverem calcadas por valores humanísticos importantes que cada um de nós deve desenvolver ao longo da vida, e não necessariamente apenas na universidade ou no nível superior. Mas isso vindo de família e de experiências compartilhadas com pessoas que nos são
exemplos de não apenas de profissionais, mas exemplos de dignidade e de ética e de respeito. Então, eu sempre coloco aos meus estudantes, e não apenas falando, mas nas ações, porque tudo que nós fazemos representam exemplos para as pessoas que nos cercam, de você ser correto e justo naquilo que você faz, naquilo que você pensa, fala e realiza. E, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivenciando um momento em que há um conflito muito grande e são muitas crises que nós estamos passando, o mundo, mas em particular o Brasil, mas sem dúvida nenhuma, uma das maiores crises que está evidente para todos é a questão ética, que vem se arrastando aí há muitas décadas. Aqui no Brasil, infelizmente, uma educação ética é algo que é muito importante para todos. Então, fica o recado para os jovens, mas para qualquer um, avanços econômicos, avanços tecnológicos, avanços científicos são importantes, mas sem uma relação de respeito, de dignidade, de honra, de humanidade, elas perdem todo o valor. Então, é uma preocupação que todos nós devemos ter, independente da idade, do sexo, da religião e outras características do ser humano. É isso. Muito obrigado. Bela mensagem, professor Luiz Carlos. Eu assino embaixo, né? E realço a importância de a gente, durante a nossa formação, a gente ter a oportunidade de ter ícones, né, referenciais, né, como citou o professor Carlos Chagas Filho, o professor Darcy Fontoura de Almeida, né, o professor Luiz Rachid Trabuzzi, o auditório do ICB em homenagem ao professor Trabuzzi e ao nosso querido Sérgio Olavo e outros, né? Então, é importante que o jovem veja nessas figuras o exemplo de profissional e de comportamento humano cheio de valores e virtudes. Então, professor Luiz Carlos, muito obrigado por essa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube, do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção daqueles que estiveram conosco e voltaremos em uma próxima oportunidade. Até lá!